E se eu dissesse que tu, para ter sucesso financeiro, não precisas ter um grau de educação exemplar, não tens de saber teorias matemáticas, não tens de ter um grau de inteligência também acima da média, tu tens simplesmente de aprender a analisar e a pensar sobre o dinheiro com uma visão mais clara. Esta forma de pensar sobre o dinheiro permite, inclusive, a pessoas com menos capacidades de aprendizagem estarem no mesmo patamar que alguém que percebe muito de investimentos. Nos próximos minutos tu vais aprender as 3 lições mais importantes que eu tirei deste livro, A Psicologia do Dinheiro, onde vou pegar neste chip de conhecimento financeiro e vou introduzi-lo em ti, dando assim um upgrade neste tópico em pouquíssimos minutos. Estas lições podem te ajudar a pensar de forma diferente sobre aquilo que tens na carteira, para tu conseguires não só fazer o teu dinheiro crescer, como também para conseguires fazê-lo de forma muito mais tranquila. Então olá, o meu nome é Gabriel Ferreira, seja novo por aqui o estudo de formas de fazer dinheiro online e estamos a perseguir o objetivo deste canal, que é chegar do 0 ao milhão enquanto eu te ensino pelo caminho. É importante dizer que eu não sou nenhum consultor financeiro, tudo o que vais obter aqui é apenas e só a minha opinião, e já agora muito obrigado à Freedom24 por estar a apoiar este vídeo, mas mais sobre eles depois. Vamos direto para a primeira lição: ninguém é maluco. Eu considero assim na minha autoavaliação que eu tenho alguma facilidade em colocar-me nos pés dos outros. Isto ajuda-me não só a não ser tão rígido, como também me ajuda a poder criar opiniões e regras próprias em cima de regras que são consideradas absolutas e, acima de tudo, ajuda-me a compreender todos os que estão do outro lado do ecrã. E é isto que me permite, por exemplo, criar vídeos como este assim com mais facilidade. Mas ainda assim, há sempre coisas que eu não tenho facilidade em explicar. Por exemplo, porque é que há pessoas que, tendo capacidades para tal, preferem gastar dinheiro em coisas superficiais sem deixarem pelo menos uma pequena porção de fora para conseguirem investir no futuro. Ou porque é que há pessoas que gastam o dinheiro todo em apostas, em vez de pegarem um pouco desse dinheiro e também investirem. E este livro ensinou-me que todos temos experiências de vida diferentes e as experiências pessoais que cada um tem com o dinheiro são iguais a 0.0000001% daquilo que acontece no mundo. Então porquê é que eu tenho que assumir que todos têm de pensar como eu? Por exemplo, se alguém nasceu em 1950, passou pela adolescência até aos seus 29 anos a ver o mercado das ações de lado. Mas quem nasceu a partir de 1970 já passou o mesmo período a ver o seu dinheiro ser multiplicado em quase 10 vezes. O que mudou foi o ano de nascimento, algo que ninguém controla, e para uns o mercado pode ser algo que não funciona pela sua experiência, e para outros pode ser óbvio que o caminho a seguir é o investimento. Mas na verdade o exemplo que me bateu assim e me fez pensar mesmo fundo foi relativamente às pessoas mais pobres que apostam. A grande percentagem das pessoas que apostam são pessoas com menos dinheiro, e isso aí é factual. E eu não sou contra alguém apostar dinheiro para satisfazer, sei lá, alguma vontade ou alguma necessidade, porque às vezes há pessoas que aquela raspadinha se calhar vai melhorar ali um pouco do seu dia, seja pelo que for, ou seja pela distração. Agora, eu simplesmente acho que em vez de se gastar 50 euros por mês, em apostas pode-se muito bem gastar 10 euros. Aliás, os portugueses bateram o recorde das apostas online em 2023, onde gastámos mais de 1.720 milhões de euros nisto. As mesmas pessoas que depois dizem que não têm dinheiro para coisas básicas da vida. Mas, embora a minha opinião também se mantenha nisto, esta questão de se poder fazer com moderação e tudo mais, se existirem possibilidades para isso, com o livro acabei por ganhar uma visão ainda mais completa que a minha, ao ponto de ter ficado pronto a pensar nisto. Vamos então imaginar alguém mais pobre que diz o seguinte: nós gastamos todo o salário que recebemos e poupar parece que está fora de questão. A possibilidade de virmos a receber um salário maior também parece estar fora do nosso alcance. Não temos condições para pagar férias decentes, carros novos, seguros de saúde, não temos dinheiro para mandar os nossos filhos para a faculdade, então apostar no Euromilhões ou na raspadinha é a única ocasião das nossas vidas em que nós podemos tentar alcançar o sonho de virmos a possuir coisas boas que o dinheiro traz. Nós estamos a pagar por um sonho de uma vida melhor. Ou seja, ninguém é maluco. Com vidas diferentes podem surgir opiniões diferentes, não significam que estejam certas, claro, mas pelo menos nós temos de tentar compreender o que é que está por trás do comportamento de cada um. Lição número 2, a sorte importa muito. Aqui é importante retermos 2 pontos. Primeiro, a sorte pode ter um grande impacto no nosso futuro. Por exemplo, o Bill Gates criou a Microsoft, parte porque ele é muito inteligente, mas parte porque ele fez parte de 1 no milhão de adolescentes que foi para uma das únicas escolas no mundo que tinha computadores em 1968. E ele próprio diz que não teria criado a Microsoft se não fosse essa sorte. Bastava se calhar ele viver noutro sítio que o seu gênio interior já poderia não ter encontrado a vocação para os computadores. E depois nós humanos aprendemos muito com a imitação, mas nós temos de evitar copiar estas histórias de 1 no milhão, porque quanto mais distante do normal for, maior a probabilidade de ter havido um momento de estar no sítio certo à hora certa. Então, em vez disto, mais vale, em vez de olharmos para estes exemplos, escolhermos aprender como padrões, ou seja, o que é que já resultou várias vezes e continua a resultar. Segundo, nós temos de aprender a colocar a sorte e o risco no seu sítio. Existe muito este hábito do ser humano de culpar os erros próprios por um azar. Já se forem outras pessoas a fazer qualquer coisa de mal, nós conseguimos logo ver erros concretos. Olha, fizeste isto mal, isto mal, isto mal, mas nós, sempre azar. O problema desta visão é que se nós considerarmos que tudo o que nós fazemos de mal foi um azar, nós não aprendemos, porque se é um azar não temos nada a corrigir. Por outro lado, temos de evitar o erro de ver um caso de sucesso e assumir que ele fez bem e um caso de errado e assumir que ele fez mal. Um investidor pode fazer algo com 80% de probabilidades de correr bem e cair nos 20% de correr mal e ter o seu método completamente criticado. Por outro lado, também pode haver outro investidor que fez algo que tinha 80% de hipóteses de ser errado e conseguiu atingir aquela sorte que acabou por se tornar um resultado incrível e depois
é super enaltecido. Então a forma mais fácil de nós lidarmos com esta sorte e com o que aprender aqui é nós assumirmos que toda a gente toma uma decisão e essa decisão tem uma determinada consequência. Às vezes boa, outras vezes más. O Mark Zuckerberg, o dono da Meta, o antigo Facebook, recusou uma proposta de ser comprado pelo Yahoo de $1.000 milhões porque confiava na sua empresa e hoje em dia vale mais de 1,10 bilhões de dólares, ou seja, praticamente 10 vezes mais. E isto fez-lhe um gênio. Já a Yahoo foi completamente criticada por ter feito exatamente a mesma coisa, recusou ser comprada pela Microsoft, só que ao contrário do Facebook, a empresa foi caindo e aqui os comentários já eram: é óbvio que devias ter aceitado o negócio. Na verdade, isto foi a mesma situação em que ambas as empresas tomaram uma decisão e ambas tiveram o resultado final. Lição número 3, aprender a ter o suficiente. Sem isto é praticamente impossível nós arranjarmos um equilíbrio com as nossas finanças, e eu até tenho debatido imenso sobre isto neste último ano, e há mesmo pessoas que nunca estão satisfeitas, não interessa quanto dinheiro já fazem, querem sempre mais e mais, e isto não se aplica só ao dinheiro. Mas esta perseguição de algo não necessário pode meter em risco muito mais do que o nosso trabalho. Quantas histórias de empresas que já faturavam milhões e milhões, o suficiente para viverem bem, e por quererem mais e mais e mais, acabaram por se meter em caminhos apertados e terem de fechar as portas, por exemplo, por ilegalidades. Há até esta frase no livro que diz: não há razão para pormos em risco aquilo que temos e que precisamos por causa de algo que não temos e que não precisamos. Para além disto, come-nos as finanças, porque se estiveres sempre a querer mais, tu recebes mais, certo, mas se gastas mais, então estás a ter a inflação do estilo de vida. Faz com que continues sendo no mesmo sítio em termos de riqueza. Falando nisso, se eu precisar de menos dinheiro para estar satisfeito, eu poderei inclusive ter mais riqueza do que alguém que recebe mais, mas também precisa de muito mais dinheiro para estar satisfeito. Vamos então para a lição número 4, a dificuldade de compreender o efeito composto. Este é talvez o ponto mais importante para qualquer novo investidor. Se eu disser, por exemplo, para somares 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8, o resultado final faz sentido que é 56. E muito provavelmente até consegues fazê-lo de cabeça. Mas por acaso, se te pedir para te fazeres 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8, já é praticamente impossível e o resultado é meio estranho, que dá 2.097.152. Eu a ver aqueles 8 vezes 8 todos não me diria que dava isto. Então, tudo o que tem este efeito composto, nós temos a tendência a não compreender. E esta é então uma das razões pelas quais não se investe tanto em ativos que, por exemplo, retornem entre 8 a 10% em média ao ano, sendo que têm mais de 100 anos de histórico, ou seja, não existem mais provas que isto. Claro que um resultado passado não garante um futuro, mas 100 anos acho que é bastante bom. Mas muitas pessoas não o fazem, não é por não terem dinheiro para fazer, mas é porque não conseguem imaginar isso a fazer sentido. Os valores que é possível ter com essas percentagens parecem impossíveis. Lição número 5, a poupança. Tu podes ser melhor investidor que eu, mas se tu precisares gastar mais dinheiro que eu para ser feliz, eu posso ser pior investidor que tu e ainda assim ter mais riqueza que tu. Já falámos mais ou menos disto num passo anterior. Mas aqui ele fala num ponto muito interessante, e é óbvio que na nossa realidade portuguesa poupar é uma tarefa mais desafiante, mas ainda assim eu acho que é uma ideia boa a reter. Nós muitas vezes damos objetivos às nossas poupanças, faz sentido, que é para nós sabermos para o que é que estamos a poupar. Mas caso não tenhamos, nós costumamos gastar, também não tenho nada para poupar agora, vou mas é gastar este dinheiro. Só que a nossa vida é feita de incertezas, ou seja, nós a qualquer momento podemos ter um problema, então nós não precisamos propriamente de um motivo para poupar, nós podemos poupar simplesmente para precaver as eventualidades que a nossa vida tem. Vamos então à lição número 6, errar o suficiente para estar certo. Tu podes falhar muito na tua vida e ainda assim ter sucesso. Eu, por exemplo, estive no programa... Desculpa. Eu estive no programa do Got Talent Portugal, se não entendeste, como mágico, e eu cheguei até à final. Mas a verdade é que esse foi o terceiro ano em que eu tentei ir. Porque existe sempre uma fase antes de ir para a televisão, essa fase nunca é mostrada, nem sequer é com o júri que aparece na TV, e eu tentei a primeira vez aos 15 anos, chumbaram, eu sofri e ultrapassei. Tentei aos 16, voltaram a não chamar-me, sofri e ultrapassei, então tentei aos 17 e cheguei à final. Foi sofrer e continuar, no fundo. E nós vamos ver a diferença também aqui nos investimentos com estas 3 pessoas diferentes. Estas 3 pessoas foram investidores entre 1900 e 2019, sim, viveram 119 anos cada um. A primeira investidora é a Maria, poupava €1 por mês e investia no S&P 500. Se tu não sabes o que é isto, é um conjunto das maiores 500 empresas dos Estados Unidos que nós consideramos que é a média do mercado. No fundo é dos investimentos mais famosos do mundo. Mas, caso corresse bem ou corresse mal, ela não queria saber, €1 todos os meses e não pensava muito nisso. Pronto. O segundo investidor é o João e ele tinha medo de investir durante os maus períodos, as recessões. Então ele investia €1 enquanto o mercado estava bom e quando entrávamos numa recessão, mal entrávamos, ele vendia tudo que era para não se arriscar a perder nada. Depois voltávamos a estar bom, ele voltava a investir e assim sucessivamente. Por fim, tínhamos o terceiro investidor, que é o Daniel. Só que ele tinha medo, mas não conseguia prever tão bem como o João quando é que ia começar as recessões. Então ele, 6 meses depois de começar uma recessão, vendia tudo e depois também, como ele demorava a perceber que o mercado estava a recuperar, demorava 6 meses até voltar a entrar. E depois lá, €1 todos os meses, tal como eles todos. Então a Maria, que não se importava se estivesse errado ou se estivesse certa, ela simplesmente fazia. Ela fez €435.550. Já o João, que mesmo fazendo o impossível
incrível acertar ali os timings todos, fez 257.386. E o Daniel fez 234.476. Ou seja, no meio destes 1.428 meses de investimento, 300 deles foram numa recessão, ou seja, num mau período. Então só por aceitar que nem sempre dá para estar certa, a Maria acabou com praticamente mais 3/4 do dinheiro em relação a eles os dois. O que eu quero dizer com isto é, no fundo, aceita as falhas e aceita falhar. E, acima de tudo, falha o suficiente para conseguir estar certo. Lição número 7, o erro do status. Ninguém está tão impressionado com as tuas posses como tu. A maioria das pessoas quer um carrão para sentir que as pessoas o admiram, que respeitam, mas a verdade é que quando eu passo na rua e vejo um super carro, no máximo eu penso, epá, eu gostava de ter aquele carro. Eu nem sequer olho para a pessoa que está lá dentro. Às vezes por curiosidade para ver se é uma pessoa mais velha ou mais nova, mas eu não quero saber. Então se 80% do motivo de se comprar algo é tipo, as pessoas vão olhar para mim, se calhar não compensa. Lição número 8, a riqueza é aquilo que nós não vemos. Esta parte também foi muito boa, porque a verdade é que tu consegues saber se alguém é rico ou não, mas tu não consegues saber se alguém tem riqueza. Alguém rico é alguém que recebe bom dinheiro e consegue gastá-lo em coisas caras. Ter riqueza é ter muito dinheiro guardado. Ou seja, tu podes ser rico e não ter riqueza. E eu nunca tinha pensado nesta parte, que é, a maioria das pessoas quando diz que quer ser milionária, está a dizer que quer gastar 1 milhão de euros e não que quer guardar 1 milhão de euros. E isto acontece porque nós aprendemos por imitação. E é quase impossível nós vermos riqueza. Porquê é que é complicado? Porque esse processo é invisível. Poupar, investir, guardar dinheiro são qualidades invisíveis. Nós não conseguimos olhar para uma pessoa e ver, esta pessoa guarda dinheiro no banco. Por outro lado, nós conseguimos ver alguém rico. Consegues ver os seus Porsches, consegues ver os Rolexes e, como nós aprendemos por imitação, achamos que é gastar em coisas caras que se gera riqueza. Agora, se pensares a fundo, a única coisa que tu sabes de alguém que comprou um Porsche é que tem menos de 100 mil euros no banco. E se esse for o dinheiro todo que essa pessoa tem no banco, a ideia que deves seguir os passos dessa pessoa é completamente errada. Gastar dinheiro para mostrar às pessoas quanto dinheiro temos é a forma mais fácil de ficarmos com menos dinheiro. Lição número 9, ser razoável. Isto é algo que eu já debati muito aqui no canal e inclusive debato com pessoas das finanças. Existe muito esta tendência de nós colocarmos regras rígidas, principalmente no que toca aos investimentos. Tens de investir 20% do teu ordenado, ou tens de poupar 6 meses no fundo de emergência. E a cena é, a nossa vida é tão complexa que muitas vezes é difícil colocar algo tão rígido na nossa rotina. Então no livro ele também toca neste ponto e ele diz que é ok ser razoável. E eu, por concordar, também gosto desta ideia. Eu prefiro 1000 vezes que tu continues a apostar os 10 ou 15 euros por mês para investir depois 50 euros para a tua reforma, sem ficar com aquele pensamento, e se eu perder uma grande oportunidade, como é que é? Do que dizer, não podes apostar, apostas 0 e depois começas a pensar, estes 50 euros também pouco valem, não me está a fazer nada e depois desistes desse plano de longo prazo. Eu que tenho um perfil de risco bastante elevado, invisto para a minha reforma, mas também invisto em coisas mais arriscadas. Muitas destas coisas que eu nem recomendaria a alguém investir. Aliás, não recomendaria nunca, mas dá para perceber a ideia. Então se eu não recomendaria, porque é que eu invisto? Porque eu gosto. E assim não vou para a cama a pensar, e se tivesse investido aqui, se calhar não teria perdido esta oportunidade. Então, sabe-me bem, dá-me pique e deixa-me seguir o meu plano principal, que é o foco no futuro, sem questionar e com o foco necessário para manter o plano de longo prazo. Lição número 10, 5% de ruína. Quando li esta ideia, eu lembro-me de ter feito assim uma autorreflexão para ver se, em alguma área da minha vida, eu estava a cometer este erro. Depois desta revisão interna, não estava, mas acho que é importante nós fazermos esta autoavaliação. No fundo é o seguinte, se eu disser que tu tens 95% de ficar milionário e 5% de perder tudo, por mais tentador que seja, que é quase impossível tu perderes tudo, tu tens de rejeitar. Tudo o que tenha a possibilidade de ruína, por mais pequeno que seja, não pode ser uma hipótese. Se esta ideia até tiver a gostar a entrar, vamos pegar neste exemplo. O exemplo não é propriamente simpático, mas vai dar para passar a ideia. Vamos imaginar uma roleta russa. Tu tens um revólver com 6 hipóteses de apanhar com uma bala. Embora a probabilidade seja pequena, nada compensa o pior cenário. Vamos transportar isto para a nossa vida real. Tu queres arriscar o teu dinheiro? Arrisca uma fração. Queres fazer também um investimento assim muito arriscado? Diversifica com outros mais seguros. Neste caso, garante tudo o que tu faças, não arrisque tudo o que tu tens, porque vai-te levar à ruína e nada compensa isso. Lição número 11, somos diferentes. Este é o maior erro dos iniciantes que veem o meu canal. 100%. Ok, agora que penso que calhar não é o maior, mas é dos maiores. Deixamos assim. E atenção que eu compreendo o que vos vou dizer. Simplesmente não funciona. O que para mim é um excelente investimento, para ti pode ser terrível. Vêm-me tantas vezes perguntar, olha, este investimento é bom, olha, no que é que eu devia investir? Olha, este investimento aqui dizem-me que é bué da bom, tu farias? E eu nunca comento por duas razões. Primeiro, não posso fazer. Eu no máximo digo o que é que eu faço e as pessoas podem imitar, não devem, mas pronto, eu quando digo o que é que eu estou a fazer, o que é que eu acho, a minha opinião, de mim para mim, enquanto Gabriel Ferreira. Segundo, eu tenho um perfil de risco agressivo. Invisto para longo prazo, mas também invisto para o curto. Aguento muito bem com flutuações de dinheiro. E agora imagina dizer que eu investi no investimento X, tu imitas, porque se corre bem a ti, então também poderá correr bem a mim, mas de repente tu és um conservador, só investes para longo prazo e não aguentas flutuações de dinheiro a curto prazo. É garantido que tu vais perder dinheiro. Sem hipótese. Ou isso ou vais ficar a bater mal durante o processo todo, o que também não é positivo. Portanto, muito cuidado a aceitar recomendações de investimentos de pessoas que jogam um jogo diferente do que o teu. Aliás, cuidado a aceitar recomendações de investimentos, seja de quem for. Não aceites. Lição número 12, o charme do pessimismo. Esta armadilha, se não for bem gerida, vai-nos fazer perder sempre muito dinheiro. É assim, se tu disseres que está tudo bem, a toda a gente está tudo bem, és maluco. Por outro lado, se tu disseres que está tudo mal, todos querem
a ouvir-te. É aquela típica situação, tu podes fazer 1000 coisas bem na tua vida e basta um erro que te pode destruir. O ser humano é mesmo assim, e isto pode não só afetar uma vida no geral, como também as tuas finanças. Tal como diz neste livro aqui, o Factfulness, o mundo nunca está tão mau como as pessoas acham. Mas o otimismo soa sempre alguém vendedor. E aqui nós temos de ter atenção, alguém otimista não é alguém que acha que vai tudo correr sempre bem. Alguém otimista é achar que as probabilidades das coisas correrem bem é grande, mesmo que existam obstáculos no caminho. Vamos pegar outra vez no S&P 500 dos investimentos mais seguros do mundo. Este ativo já passou por imensas bolhas de mercado, por guerras, por crises, e a verdade é que ele está mais alto que nunca. Se nós fôssemos vender os nossos investimentos sempre que alguém dissesse pá, a bolha agora vai arrebentar, cuidado, nós estávamos bem tramados. Então nós temos de saber avaliar as nossas escolhas pelos nossos olhos de forma consciente e imparcial e não pelos títulos a bolo no jornal. Ou falando nos dias de hoje, se calhar mais na televisão ou no computador. O jornal já não se compra muito. E chegamos à 13ª e última lição: acreditar em tudo. Não sei se tu já ouviste a expressão casar com os investimentos. No fundo é quando alguém criou uma história e uma ligação com as suas decisões de investimentos passadas e não consegue avaliar o agora de forma racional. O ser humano acredita no que quer e quando nós nos fixamos em algo, às vezes é difícil de ver o que é claro para os outros que estão à volta. E nós podemos voltar atrás e falar da mitologia, ou sei lá, das histórias dos monstros fantásticos e das lendas, ou ainda há quem diga que se calhar Dom Sebastião vai voltar do nevoeiro. Por outro lado, falando do presente, todos já ouvimos falar de um esquema pirâmide, certo? Nós cá já ouvimos um e já nos parece óbvio, pá, isto aqui é uma treta. Mas às vezes as pessoas, mesmo sabendo isto, com aquele 1% de esperança que desta vez vai dar certo e agora não me vou enganar, vão e são enganadas. O nosso cérebro tenta nos ajudar e então ele cria a narrativa que é mais fácil para nós compreendermos. Só que isto no mundo das finanças é péssimo. Portanto, tem cuidado com aquele investimento que tu fizeste há uns tempos atrás e que só achas que vai correr bem pela tua fé, ou aquele investimento milagroso que o teu amigo falou e a história parece que bate tudo certo e depois não bate, ou aquela criptomoeda que tu já fizeste todo o plano que vai acontecer no futuro porque tu planeaste que com esta cripto tu vais te tornar milionário e só vais vender as coisas se fores e depois às vezes acabas na miséria. Então tenta fazer autoavaliações e perceber quando é que estás a criar uma narrativa que te convém e não a falar com racionalidade. Mas calma, se tu quiseres criar uma narrativa, ao menos cria algo que está provado que funciona. Por exemplo, no investimento com o histórico de sucesso que nós falámos do S&P 500. É simples, é prático, consegues fazer em 5 minutos por mês. Agora, se tu quiseres fazer, tens que o compreender pelo menos. E foi por isso que eu criei um guia completo de como investir no S&P 500, o investimento que tenho falado ao longo do vídeo e que eu próprio invisto para o meu futuro. Como sempre, obrigado por assistires, vemos para a semana e tchau!